Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Momento Psi de hoje. Eu quero começar compartilhando com vocês quanto eu estou feliz com o nosso novo estúdio. Eu e meu cameraman, que é meu esposo, começamos a organizar melhor as nossas coisas para gravar os vídeos melhor para vocês, tá? Então agora a gente tem tripé e a gente tem nosso softbox, que foi produzido por nós, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como fazer um softbox, para quem faz vídeos e quer melhorar também na iluminação aí, tá bom? Espero que gostem e que melhorem nossos vídeos. Esse aqui eu vou apresentar para vocês, esse é meu cameraman. Oi gente, tudo bom? Meu esposo. Vamos começar? Vamos falar hoje sobre psicoterapia. Que bicho é esse? Para quem serve a psicoterapia? Qual a diferença do psicólogo e o psiquiatra, a diferença do tratamento dos dois? E também vocês vão conhecer um pouquinho da minha abordagem, que é o psicodrama. A psicoterapia, então, é uma terapia realizada pelo psicólogo. Cada psicólogo tem a sua abordagem, mas isso é o que menos importa. Na verdade, a intenção de todos é a mesma, o objetivo da terapia é a mesma, que é alcançar uma maior qualidade de vida para esse indivíduo que busca uma cura nesse sofrimento que ele tem. Quais as pessoas que podem fazer terapia? Eu acho, na verdade, que a psicoterapia, assim como o Moreno, que é o pai do psicodrama, ele acreditava que a psicoterapia ela tinha que alcançar o mundo inteiro. E assim eu penso também. Na verdade, todas as pessoas poderiam fazer essa experiência. Ah, Paula, mas psicoterapia não é para doido, terapia não é para doido, né? Psicólogo não é para doido. Ainda existe muito esse mito. E a gente vê pessoas assim que na última instância conseguem chegar a procurar um psicólogo porque acreditam que ir ao psicólogo é como se estivesse assinando seu atestado de estou doente mesmo e não consigo sozinho. Não é assim. A psicoterapia serve para qualquer pessoa que vive um sofrimento psicológico, vive um sofrimento mental e que nesse momento não está conseguindo lidar com isso de forma saudável. Eu vou utilizar a metáfora que eu vi esses dias, que uma psicóloga usou. Ela segurou um copo e o copo estava metade cheio. E as pessoas já olharam e acharam que ela iria perguntar, né? Esse copo está meio cheio ou esse copo está meio vazio? Né? Mas não foi essa a reflexão que ela fez. Ela disse, esse copo, não importa se ele está cheio ou vazio. Não importa o peso desse copo. E qual é o peso dele? Na verdade, o peso dele depende do tempo que eu vou ficar segurando. Se eu seguro esse copo por 30 segundos, ele vai ter um peso. Se eu seguro esse copo por meia hora, ele vai ter outro peso. Se eu seguro esse copo por um dia inteiro, com certeza vai doer muito e é perigoso ficar paralisado. Então, da mesma forma, são as coisas emocionais que a gente guarda. As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas angústias, aquilo que a gente não conta para ninguém, porque a gente não se sente compreendido quando a gente busca conselho de um amigo, de um parente. E não é porque eles não queiram, né, ajudar, é porque não sabem como ajudar, na verdade. Então, quanto mais tempo eu seguro esse copo, quanto mais tempo eu guardo essas coisas para mim, mais vai ficando pesado. Então, a psicoterapia, ela é nesse sentido acolhedora para quem precisa se libertar de dores, de dificuldades, de até mesmo resistências. E o primeiro passo da psicoterapia é reconhecer que você precisa de uma ajuda diferente, que você precisa de um profissional, de uma ajuda externa, que você quer ser ouvido por uma outra pessoa. Como funciona a abordagem do psicodrama? Né? O psicodrama é uma abordagem em psicoterapia. O pai do psicodrama se chama Jacob Levin-Moreno e ele se fundamenta na terapia humanista. Ele acredita que as pessoas nascem com um potencial criativo. Então todo mundo nasce com a criatividade, espontaneidade inata. Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai vivendo em sociedade, as regras sociais elas fazem com que a gente se engesse. E a gente vai se engessando, vai se
enrijecendo, endurecendo nas nossas relações e nos papéis que a gente desempenha. Então, o Moreno, ele acreditava que a psicoterapia serviria para devolver essa criatividade espontânea e espontaneidade para as pessoas. Porque a gente começa a repetir ciclos viciosos na vida da gente em vários papéis que a gente desempenha. No papel de mãe, no papel de filha, no papel de esposa ou de marido, no papel de estudante, no papel profissional. Então, se a gente tem um modo de funcionar que não é saudável, a gente começa a repetir isso em todas as nossas relações. E aí a gente se engessa. E a terapia, o psicodrama, né, ele traz esse resgate da espontaneidade e da criatividade, para que eu possa, diante das dificuldades, ter recursos, criar meus recursos próprios para poder lidar com aquilo. E as cenas traumáticas da minha vida, as coisas que eu vivi que foram difíceis, que foram traumáticas, a gente não tem como apagar, né? As coisas que a gente viveu, nós vivemos, mas a gente pode ressignificar isso. E para isso é o psicodrama. A diferença são as técnicas, né? O psicodrama, ele trabalha com um ambiente terapêutico onde tem tapete, tem almofadas, porque a gente trabalha não só com o diálogo, mas também com a dramatização, outros recursos também que a gente chama de egos auxiliares. Agora, a diferença entre a psicoterapia e a psiquiatria. O psiquiatra, ele entra no tratamento quando a pessoa está com um transtorno ou uma crise, né? Uma crise acentuada ou dentro de algum quadro de transtorno, onde esteja afetando também a parte biológica da pessoa, né? Ela não está apenas... existe, por exemplo, a depressão, né? A depressão, quando a pessoa está num quadro leve de depressão, início de depressão, às vezes só a psicoterapia vai resolver. Mas se ela já está num estado que ela não consegue sair de casa, que ela não come direito mais, enfim, né? Que atingiu já uma parte orgânica, é necessário que vá ao psiquiatra. É importante saber que o psiquiatra, ele entra com um tratamento medicamentoso. O psiquiatra vai traçar um diagnóstico para essa pessoa e vai entrar com um tratamento medicamentoso para aliviar os sintomas. Mas ele não cura a causa, e aí é necessário a psicoterapia. O tratamento mais interessante seria a conciliação das duas coisas. Procurar um psicólogo e também um psiquiatra. Porque na psicoterapia é que você vai trabalhar os recursos para você poder lidar com aquela causa. A causa daquele transtorno, a causa daquele quadro que a pessoa se encontra, né? Porque a medicação, ela tira, é como se fosse uma máscara. Você coloca a máscara, sorridente, feliz, enfim, é uma máscara social que você está usando. E assim é o remédio, né? Ele tampa um pouco aquilo, mas se tirar, é possível, e a maioria das vezes acontece de recorrer, uma recorrência desses transtornos, ou uma recorrência desse quadro. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu aprender uma forma mais saudável de lidar com aquelas dificuldades dela. Problema, gente, não tem como tirar do mundo, né? A gente sempre vai ter problema, todo mundo vai ter problema. Mas a questão é, como eu lido com os meus problemas? E se eu não consigo lidar de uma forma saudável, eu busco uma terapia para que eu possa conseguir esses recursos mais facilmente. Coloquem aí as dúvidas de vocês. Falei de forma rápida, mas coloquem as dúvidas de vocês. Em outro momento eu faço um segundo vídeo falando da psicoterapia. O que mais vocês querem saber, tá bom? Eu fico por aqui. Muito obrigada. Até o nosso próximo vídeo. Até lá. Não se esqueçam de inscrever-se no canal do YouTube Clínica Encontro Paula Mendonça. Também temos a fanpage da clínica, né, que é Clínica Encontro. Então, inscreva-se, compartilhem, porque a psicologia é para todos.